Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia, você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está enviando seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa um like para o nosso programa e se você gostar, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre advocacia preventiva e gestão de contratos eletrônicos. Já já estaremos de volta. Solta a vinheta. O nosso entrevistado é advogado e professor universitário, pós-graduado em Direito Empresarial Aplicado, experiência em contencioso, civil, trabalhista e consumidor, suporte às empresas voltado ao preventivo e administração de contencioso trabalhista, também de gestão de relatórios de carteira, treinamento pessoal, direito digital, gestão e análise de contratos. Obrigado por aceitar nosso convite, doutor Aruan Libanori Kini. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite, agradeço a você e a sua audiência pela participação. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e confiança no nosso trabalho, doutor. Esperamos que hoje tenhamos aqui uma noite agradável, com soluções, esclarecimentos saudáveis aí sobre essa área eletrônica, a parte digital e também a advocacia preventiva. E para tanto, doutor, nós fizemos aqui uma breve introdução, que obviamente não faz não chega nem aos pés daquilo que o senhor sabe, mas só para que os nossos telespectadores possam entender sobre o que nós vamos falar, eu vou fazer uma breve introdução do nosso tema, para que eles possam se inteirar desde o começo, tá bom? Claro. Então, a nossa introdução começa no seguinte, que no mundo moderno e digitalizado em que vivemos, a advocacia preventiva e a gestão de contratos eletrônicos se tornaram essenciais para proteger os interesses e garantir a segurança jurídica nas relações comerciais. Juntamente com isso, a gestão de contratos eletrônicos vem ganhando destaque com o avanço da tecnologia, pois as transações online exigem uma abordagem especializada para garantir a validade, a integridade e execução adequada dos contratos. Nesta era digital, entender e dominar esses aspectos
é fundamental para as empresas e profissionais do direito que desejam se manter atualizados e eficientes no mundo dos negócios. Então, doutor Aruan, partindo dessa premissa, o senhor poderia nos explicar em detalhes o que é advocacia preventiva? Claro. Vamos lá, Nelson. Primeiro que você mesmo nos disse, né? A gente está vivendo uma realidade agora eletrônica, uma realidade digital. Com isso, é natural que a velocidade das coisas aumente, né? Já que antes a troca de informação física, ela levava algumas horas ou alguns dias, a depender do vai e vem, né? E do trânsito dessas informações. Agora, no meio digital, a gente tem muito mais celeridade da troca de informações. Consequentemente, os efeitos das ações do cidadão ou das empresas tendem a aparecer muito mais breve. Então, a advocacia preventiva, ela vem nesse cenário, inclusive, casando com essa realidade nossa eletrônica e digital da atualidade, né? A gente atua com a advocacia preventiva com aquele conjunto de práticas, né? De práticas jurídicas, de atos jurídicos extrajudiciais, né? Que tem como objetivo a gente diminuir os riscos das ações em sociedade, né? E com isso também aumentar a segurança jurídica de um determinado negócio, né? Falando especificamente aí da nossa área com relação às empresas, né? A gente pode atuar dentro da administração de temas aí que são relacionados tanto às áreas trabalhistas quanto às áreas cíveis, né? Como os contratos. Na área trabalhista, por exemplo, como que a gente atua de forma preventiva? É antecipando problemas, né? A gente quer garantir com isso que, por exemplo, os pagamentos que são feitos aos empregados estejam de acordo, estejam corretos, estejam seguindo as normas vigentes, né? Que as condutas dos empregadores com os seus empregados obedeçam a essas normas legais. Esse tipo de ação, antecipando um problema, ou seja, antecipando uma reclamação, um processo, ela é muito mais eficaz, principalmente no quesito financeiro, né? Então, a advocacia preventiva nada mais é do que a atuação do advogado, né? Dentro de um negócio, tentando antecipar problemas, tentando antever problemas judiciais. Porque a gente sabe, o contencioso, né, o risco de um processo judicial, ele é inerente a qualquer negócio, independentemente do ramo, independentemente da área do empresário. O risco do processo judicial, ele existe, ele é factível, ele está no nosso dia a dia, pode surgir desde um telefonema mal atendido, por exemplo, uma informação equivocada passada, quanto a um pagamento realizado de forma indevida, né? Ou não realizado, tá? Então, muitas coisas são levadas ao Poder Judiciário e não precisariam ser levadas ao Poder Judiciário se o empresário tivesse tomado algumas cautelas antecipadas, né? Algumas cautelas que não são caras, muito do contrário, são mais baratas, inclusive, do que depois da administração de um passeio judicial, e não tomou. E aí a gente acaba tendo que atuar dentro da justiça, numa coisa muito mais morosa, penosa e custosa do que antecipando esses problemas. Então, prevenção, a advocacia preventiva é prevenir o problema. Prevenir. Como o senhor mesmo disse, um processo contencioso, ele está sujeito a qualquer momento. E trabalhando com a advocacia preventiva, orientando os empresários, que subentende que os empresários conhecem do negócio dele, né? Sim, propriamente dito, ele é expert naquilo. E, às vezes, uma conduta, inclusive, sem interesses, né? sem culpa, por falta de conhecimento, pode levar a um processo mais doloroso aí no final. Então, é muito importante que se tenha, realmente, contrato de uma empresa que possa assessorar e, preventivamente, fazer todas essas orientações. Mas, doutor, ainda se falando na advocacia preventiva, o senhor já deu uma pincelada, quais são os benefícios diretos da advocacia preventiva? Isso, na verdade, é uma cortina fechada para muitas pessoas, inclusive. Porque quando você fala para o empresário, eu preciso de um advogado, normalmente ele pensa em custo, ele pensa numa despesa, né? Verdade. Ele não pensa numa questão preventiva de investimento, de evitar o gasto, né? Ele fala, puxa, advogado, eu vou gastar, né? O benefício final, efetivamente, é a economia, tá? Porque a advocacia preventiva, veja, toda a atuação que antevê problemas, ela está buscando, na verdade, zelar pela regularidade, né?
de todos os atos de um determinado negócio. A gente prevê o problema para garantir o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos naquela relação. Por exemplo, de novo, um exemplo trabalhista, a relação empregador e empregados. A advocacia preventiva, ela quer garantir o bem-estar dessa relação, a segurança dos empregados e do empregador e do próprio negócio dele, né? Então, a gente entende que a economia é o principal benefício da advocacia preventiva. E mais, a gente tem ela como uma principal ferramenta nessa busca de mitigação de riscos em qualquer área. Por quê? Você colocou que o empresário, a gente parte do princípio de que o empresário entende do negócio dele, né? De que ele sabe, entende os pormenores do negócio dele. Mas, muitas vezes, ele está tão focado no negócio em si, qual seja faturamento, e veja, eu não estou aqui criticando essa visão, né? Claro. Ele tem por responsabilidade garantir o faturamento, que é a saúde financeira do negócio dele, que vai garantir a prosperidade do negócio e o cumprimento das suas obrigações, tanto as fiscais quanto as trabalhistas, né? Sim. Mas o foco dele é tanto nessa área do negócio dele, e a gente vive num país com um arsenal de normas aplicáveis aos mais diversos setores. Então, você tem um exemplo de alguém que vende boné. Essa pessoa tem obrigações fiscais, contábeis e trabalhistas das mais diversas. E, muitas vezes, o foco do empresário não está no cumprimento daquela instrução normativa, fiscal ou trabalhista, etc. Ele quer administrar o custo da compra do boné e a revenda do boné dele, né? Então, a atuação preventiva vem também nesse cenário. É auxiliar o empresário para que ele tenha aquele overview do negócio dele, né? E ele possa efetivamente focar no que lhe é o mais importante, né? Que é garantir o faturamento. E aí, o profissional da advocacia preventiva vem para, olha, aqui está faltando uma atenção. Vale a pena você ter um profissional, por exemplo, de contabilidade especializado nisso, para te atender em tal demanda. Mesma coisa na parte jurídica. Olha, se você não prestar atenção nesse relatório que eu estou te apresentando aqui, nesse cenário que a gente identificou, pode ser que aquele teu funcionário, quando ele for desligado por qualquer razão, ele venha com uma ação trabalhista porque você está deixando de cumprir com tal determinação do Ministério do Trabalho, que diz isso, isso, isso. Então, a gente antevê para ele essa realidade para que ele possa se prevenir, né? É garantir regularidade e aí a gente ter realmente, no final dessa régua toda, economia. Quando você antevê o problema, você se prepara na questão documental, você se prepara na questão financeira. Se esse processo vier a existir, efetivamente, você já está pronto para se defender dele. Você tem muito mais bala na agulha, digamos assim, para ir para essa guerra. Já está prevenido, né? Exato. Como que a advocacia preventiva ela pode ajudar as empresas a evitar os processos judiciais? Eu sei que tudo isso que o senhor já comentou faz parte, né? Mas faz um resumão para a gente aí, doutor. Vamos lá. A gente tenta, com a advocacia preventiva, como eu mencionei, antever o problema, né? Antever o tal do gap, aquele buraco que possa existir em algum negócio, né? E esse buraco possa vir a gerar algum passivo judicial, né? A nossa atuação é propor correções e as soluções de forma antecipada, né? É como se a gente fosse levar o carro para o mecânico, né? Você leva para o mecânico para aquela revisão preventiva antes de você viajar, para você não ter um problema no meio da estrada e ficar, né, dependendo do guincho, não conseguir concluir sua viagem, e aí aquele dinheiro que você estava pronto para gastar curtindo com a família na praia, por exemplo, fica no mecânico e no guincho, né? Então, é a mesma coisa de uma revisão preventiva de um automóvel. A gente tem como objetivo evitar aí problemas futuros que possam surgir dentro do negócio do empresário, né? E ambas essas práticas que eu estou mencionando aqui de exemplo, a gente está tentando diminuir risco e aumentar segurança. Por isso que eu disse no começo do nosso papo, né? A gente não está falando de uma despesa, a gente está falando de um investimento, tá? Porque eu acho que é muito mais barato a gente ter consciência, né, garantir que a gente está fazendo as coisas do jeito certo, do que arcar aí com as consequências que possam vir posteriormente, sejam judiciais ou extrajudiciais, de ter feito algo pela metade ou ter feito algo incorreto. E aí a conta realmente costuma ser um pouco maior do que o gasto com o investimento. Tá? Tá. Doutor, para que nós possamos agora jogar a pá de cal em cima dessa explicação, que já está bem detalhada, eu vou fazer como os jogadores fazem aí, os craques. Vou levantar a bola para o senhor chegar e marcar o gol, tá?
Qual a diferença entre a advocacia reativa e a advocacia preventiva? O próprio nome já traz a resposta para a gente, Nelson. A reativa é aquela prática tradicional, lamentavelmente ainda do mercado, né? Que é o advogado sendo acionado para resolver um problema que já existe. Então, a gente age... Oi? Espero acontecer para ir atrás. Né? Exatamente. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu estou deixando de recolher essa guia aqui, eu estou deixando de cumprir determinada norma, mas tudo bem, está tudo certo. Aí, quando vê um problema, aciona o advogado, e aí o advogado reage, a gente vai para cima de um problema que já existe. Então, a gente está agindo de forma reativa para solucionar um problema que ele já tem forma, ele já tem tamanho, e muitas vezes a gente já tem até o tamanho da perda financeira. Já é possível, e muitas vezes a gente prevê isso. Qual é o tamanho do problema financeiro? Sim, exatamente. Então, a depender do caso, essa margem, uma margem de solução, né, de mitigar o risco, de negociar, ela é muito baixa. Porque se a gente age só quando o problema surge, eu já estou, de repente, com um auto de infração lavrado, né? Eu já estou com uma multa imposta, eu não tenho margem de evitar, eu não tenho chance de ir lá e falar, poxa, então, né? Estou começando agora, dá um desconto para mim. Nem sempre isso acontece. A gente não tem muito essa margem para tentar solucionar de forma barata. Já a advocacia preventiva, né, que a gente faz através de uma assessoria jurídica, com questões relacionadas aí, especificamente à atuação no dia a dia da empresa cliente, antes do nascimento do tal do problema. Né? A gente está tentando o tempo todo evitar problema futuro, né? Ou pelo menos minimizar o risco da sua existência. Afinal de contas, a advocacia preventiva, ela garante que o meu empregado não vai entrar com o processo? Não. Né? Porque ele pode chegar no advogado dele, contar qualquer lorota que seja, e isso acontece bastante, né? E o advogado acredita nele, vai lá, faz o processo e entra. Então, o processo ele pode existir, mas a chance de você perder aquele valor todo que, de repente, o advogado colocou na ação, ele pode ser muito menor, tá? Esse risco. Então, a diferença principal dos dois tipos é essa. A preventiva tenta antecipar o problema, a gente faz de tudo para evitá-lo, né? E ainda assim, se ele existe, que ele dê o menor prejuízo possível. Já a reativa, a gente só age quando efetivamente o problema já ocorreu, e aí nem sempre a gente tem muito espaço para diminuir essa perda. Ou seja, prevenir é melhor que remediar sempre, Com em todas certeza. as situações, em qualquer ramo de negócio. Com certeza. Doutor Aruan, quais os principais elementos de um programa de prevenção eficaz? Bom, vamos partir da premissa de que a advocacia preventiva ela é algo essencial para um bom jurídico empresarial, tá? Então, cabe a ela atuar proativamente nessas questões, como orientações sobre a legislação ao empresário, acompanhamento na celebração de contratos e planejamento jurídico dessas atividades, né? A gente vai permeando aí os padrões legalmente exigidos e o que é permitido pela legislação. Afinal de contas, nem tudo que eu quero negociar com você é aceito pela nossa legislação. Então, o acompanhamento jurídico para isso também é muito importante. Já estou entrando até no nosso segundo tema de contratos, né? Então, por exemplo, o que eu chamo aqui de etapas consideráveis, né? A gente tem como elemento a obrigação trabalhista e gestão de pessoal, né? Visando mitigar aí o impacto de uma demanda judicial trabalhista específica nessa esfera. A gente tem também como elemento importante a regularidade administrativa e fiscal da atividade do empresário, a elaboração e a gestão dos contratos que o empresário fecha, né, visando dar segurança a essas relações que ele estabelece com seus fornecedores, com seus clientes, com seus parceiros, seus prestadores de serviço, tudo visando antever e solucionar qualquer situação de não conformidade, alguma discordância entre as partes, alguma ilegalidade que esteja ocorrendo e as partes não estão percebendo. Os pilares, entendo que são esses três. Legal. Bom, como o senhor mesmo disse aí, a sequência do nosso bate-papo aqui, como o nosso tema é advocacia preventiva e gestão de contratos eletrônicos, não poderia ficar sem lhe perguntar o que é gestão de contratos, para nós começarmos a entrar nessa área. Vamos lá. A gente está acostumado a lidar com o contrato da seguinte forma, né? Eu vou chamar aqui de cidadão comum, né? Eu vou contratar alguém, ou eu vou contratar com alguém, com uma empresa. Eu vou lá, eu negocio condições comerciais e fecho esse contrato. E aí eu deixo ele na gaveta. Eu não acompanho a execução dele, a não ser, de repente, o fornecimento ali do que eu estou comprando,
o cumprimento aí da entrega, né? Mas e o restante dos combinados? Um contrato ele pode ser muito mais complexo do que simplesmente vou te entregar algo, né? Você está comprando isso, vou te entregar. O contrato ele pode ter obrigações acessórias, ele pode ter prazo de validade, ele pode ter reajustes anuais, ele pode ter condições pré-contratadas, ou seja, é aquele, se acontecer uma situação A, efeito X, se acontecer uma situação B, efeito Y. Pode existir uma série de pormenores nos contratos que é necessário que o empresário tenha a visão ampla do que está acontecendo. Então, gestão de contratos é a gente conseguir adotar aí um conjunto de práticas, né? Práticas e ações administrativas para supervisionar e validar as entregas acordadas, a vigência dos pactos que o empresário firma, né? Isso tudo engloba atividades relacionadas, né? A monitoramento das etapas do próprio documento em si, padronização dos termos adotados pelas partes no contrato, na confecção do documento, a organização de outros documentos que possam compor o combinado entre as partes, como, por exemplo, anexos, propostas comerciais, obras avulsas que possam vir a ser anexadas nesse contrato principal e etc. Tá? Ou ainda comprovar o cumprimento dos atos que já foram pactuados desde o seu início, né? A gente ter aquela visão panorâmica do contrato, de todos os contratos daquele negócio e minimizar risco. Então, gestão de contratos é você criar um painel geral, global, dos contratos que estão em curso dentro do mesmo negócio, para que você consiga ter aquela visão global, máxima, né, do conjunto completo. Quais são os contratos que eu tenho vigente, quando eles acabam, quando que eu preciso retomar negociações, e etc. Tá? Doutor, a gestão de contratos eletrônicos, ela difere muito da gestão de contratos físicos? Não. Se a gente falou de conceitos, não, tá? Gestão de contratos em si é adotar essas práticas que eu mencionei, né? De supervisão, validação dos contratos, independentemente de sejam eles de forma física ou eletrônica. Né? O conjunto de conceitos desse cenário de contratos continua o mesmo. O que vai mudar é o ambiente onde ele está. Né? E a celeridade, talvez. Exatamente. Primeiro que a vantagem, né, de você ter um contrato eletrônico hoje é que aquele vai e vem de papel, acabou. Acaba, né? Acabou. E o brasileiro, inclusive, Nelson, só um parênteses aqui, ele demorou até para colocar isso em prática de forma corriqueira, tá? Porque, só um exemplo, a gente está agora em 2023, né? A regulação dessa modalidade, ela já tem 20 anos. É uma medida provisória de 2001. A medida provisória 2200 de 2001, que ela previa assinatura eletrônica e assinatura digital. Então, veja, a gente já está falando de há 20 anos atrás, né, o conjunto de legislação brasileira já trouxe um elemento, que é a medida provisória 2200 lá em 2001, prevendo as assinaturas eletrônicas e assinaturas digitais. Mas é normal. A gente tem essa cultura de, aos poucos, ir cedendo à mudança, né? Aos poucos, ir se adaptando. Né? Será que esse período que nós ficamos aí com pandemia, acho que também deve ter dado uma acelerada e bem acelerada nisso, né? Sim. Ou você faz ou não faz, né? Porque não tinha como sair. Ou você faz ou o seu negócio para. Né? A gente vivenciou uma realidade mais ou menos assim. Que ou a pessoa fazia eletronicamente, ou alguns negócios iam parar. Porque algumas pessoas meio que na marra, né? Sim. Exatamente. A gente teve que vivenciar uma realidade que já estava prevista há muito tempo, na marra. Mas também não foi uma realidade tão dolorida, né? Isso acho que fez bem para todos os negócios. A celeridade da conclusão de negócios agora é brutal. Né? Objetividade, né, doutor? Sim. Aqui em nosso escritório, por exemplo, a gente adotou o contrato eletrônico desde sempre. Desde que nós começamos a atuar aqui na CKG, nós temos a adoção de contratos eletrônicos. A nossa contratação ela é feita eletronicamente, a assinatura dos contratos pelos nossos clientes também são, e a gente sempre recomenda as pessoas seguirem dessa forma. Claro, se atentando a alguns requisitos de validade, né? Porque essa medida provisória, inclusive, ela traz alguns elementos aí de validade, né? Então, existem algumas ferramentas no mercado, inclusive gratuitas, que as pessoas podem se utilizar para essa assinatura eletrônica ter validade. E, eu preciso ter um certificado digital para assinatura de documentos eletrônicos? Nem sempre.
Não precisa. Nem sempre, veja. Pode ser aquela uma que você assina e cola? Pode ser um clique no mouse, Nelson. É sério? Se você utilizar uma ferramenta que seja, né, que observe esses requisitos da legislação, pode. Eu vou citar uma aqui, por exemplo, e eu não ganho nada por falar dela, inclusive. Existe uma ferramenta, ela chama Authentic. Ela tem inclusive, o uso gratuito dela, tá? Ela não é nem paga. Então, o cidadão comum pode usar, né? Não só o empresário. Você cadastra ali as pessoas por e-mail, menciona lá o e-mail de quem vai assinar, o próprio sistema manda o contrato para você por e-mail, você recebe na sua caixa de e-mail um alerta desse sistema, com o link para sua assinatura. Então, você clica, ele abre o painel dele, abre o seu navegador, ou até mesmo pelo celular, funciona isso, tá? E ele pede um cadastro básico para você, incluindo seu CPF e alguns dados. Coisa muito pequena, muito simples. Nossa, Aruan, mas isso dá margem para fraude, né? Pode ser que sim. Se você que não está gerando esse contrato não estiver atento a algumas cautelas, sim. Quais cautelas? Por exemplo, documente a eleição das partes à assinatura eletrônica. O que eu quero dizer? O teu cliente te procurou por WhatsApp, por exemplo, querendo fechar um contrato contigo. Tá bom. Registra ali na conversa com ele, nosso contrato é assinado eletronicamente, ok? Ele deu ok, você salva aquilo ali. Ou seja, as partes pactuaram aquela modalidade, entende? E aquilo dá o início da validação. Outras ferramentas também funcionam da mesma forma. Um outro ponto importante, a ferramenta tem que registrar qual é o IP que o assinador utilizou, tá? Então, ela registra a data, a hora, o IP. Existe também um código chamado hash, H-A-S-H, que sai assim, às vezes é no rodapé, às vezes é na lateral do documento. É um código extremamente comprido, muitas vezes até com um QR Code do lado, em que se você levar esse contrato, por exemplo, a juízo, preciso discutir a validade disso, preciso discutir essa relação em juízo, se o servidor quiser validar que aquele contrato realmente foi assinado naquela plataforma, ele pega o celular dele, aponta a câmera ali para o QR Code do documento, abre a página de validação daquela assinatura na plataforma, tá? Dentre tantas outras, inclusive, ferramentas pagas muito mais complexas, cheias de recursos, etc. Tá? E o que o senhor me diz da assinatura eletrônica pelo Gov? É interessante, que ela também é gratuita. Sim, também. E você tem ali, inclusive, uma plataforma governamental. Exatamente, né? Por isso que eu digo assim, elimina alguns percalços aí, né? Porque se tiver algum problema, vai estar ali, né? Tá ali. É que algumas plataformas particulares, Nelson, aqui eu não estou defendendo porque nenhuma delas é meu cliente ainda, tá? Sim. Mas algumas plataformas particulares, elas te trazem algumas ferramentas que auxiliam, inclusive, na gestão do contrato. Entendi. É por isso que vale a pena, toda vez que algum cliente me pergunta, você me indica alguma? A gente começa a conversar, qual é a necessidade? O que é que você faz? Né? Como que é a mecânica da tua contratação para a gente analisar? Cara, olha, pode usar essa daqui, ela é gratuita e vai te atender. Ou então não, contrate outra que você precisa de um pouco mais de robustez aí na prestação do serviço deles, tá? Mas hoje essa velocidade, ela é inquestionável, né? Então, gerir contratos, né, não tem muita diferença da forma física ou da forma eletrônica, mas você tem que ter alguns cuidados. Da mesma forma que você valida se quem está assinando fisicamente ali é o Nelson e o Aruan, você tem que ter certeza que quem está assinando eletronicamente também é o Nelson, também é o Aruan, né? E isso a gente tem outras formas, por e-mail, por próprio telefone, WhatsApp, a eleição da forma de contratação pelas partes. Existem requisitos aí que são, quando eles são cumpridos, a validade ela é inquestionável. No começo disso, Nelson, só a título de curiosidade também, no começo dessa prática, era muito comum a gente ter processos em que a validade de um contrato eletrônico ela era questionada desde o início, mesmo que você utilizasse a cautela de validar por e-mail, esse tipo de coisa. Mas o Poder Judiciário vai se modernizando junto com a sociedade, né? Então, os juízes eles vão se adaptando também, não só às normas, mas às próprias ferramentas que são disponibilizadas pela sociedade civil. E essas plataformas foram aparecendo nos processos judiciais. E aí, coube ao judiciário validar. Essa plataforma tem observado o que diz a legislação com relação à validade desse contrato, com relação à forma de assinatura, está registrando lá o IP de quem está assinando, do Aruan, do Nelson. Então, o Poder Judiciário foi se adaptando, foi validando com o passar do tempo, e hoje eu te digo sem sombra de dúvida,
raríssimas as exceções em que a gente tem problemas de validade. Sempre que há esse problema de validade, alguém deixou de observar alguma coisa, como, por exemplo, mandou para um e-mail absolutamente contrário ao do contratante, e aí, enfim. Mesma chance de um erro do físico você tem no digital, né? Mas você tem que tomar aí um pouco dessas cautelas. A gestão em si, só voltando à tua pergunta, desculpe desviar Imagina, tanto. nós estamos aqui explicando para todos nós. Né? Bom, a gestão em si, o que vai mudar é o meio, né? É a tecnologia, por exemplo, na parte digital. Então, por meio da tecnologia, há alguns processos que o empresário tem no seu dia a dia contratual, né? Aquilo que é processo repetitivo, no meio eletrônico ele é otimizado, não tem tanta demora, né? A transação de dados, aí a troca de informações, ela ganha muito mais eficiência, a atuação do próprio gestor desses contratos, ela é mais estratégica, porque ele consegue ter aquele overview que eu comentei com você agora há pouco, né? Então, o que excetua aí o meio, né, em que ele é formalizado, o contrato eletrônico, ele tem todos os aspectos de um contrato físico, né? Então, a gestão do contrato em si, ela gera muito paradigma ainda, porque o brasileiro tem esse paradigma do, opa, peraí, o contrato é aquele papel, né? É a caneta, é aquilo que eu levo no cartório, às vezes, né? Então, quando a gente quebra esse paradigma, você percebe que a gestão do contrato em si, ela é exatamente a mesma, com a diferença de que, por meio eletrônico, ela é muito mais célere, a própria gestão em si. E aí, os famosos contratos de gaveta tem que ser chamados de contratos de pasta. Agora mudou, exatamente. Virou contrato de área de trabalho. Fica salvo ali na área de trabalho que você organiza, entendeu? Bom, doutor, a ideia aqui do nosso bate-papo é sempre levar uma explicação bem assim, tranquila, sem muito, como dizem na gíria, advoguês, para que nós possamos entender melhor, porque cada área tem o seu linguajar, as suas denominações, e assim fica mais fácil. Então, embora eu faça algumas perguntas que possam ser redundantes, mas eu acho importante fazê-las para que fique bem claro, sem dúvida nenhuma, para quem esteja nos assistindo, e para mim também, que quer saber, né? Qual é o objetivo da gestão de contratos? O objetivo principal da gestão de contrato caminha lado a lado com a advocacia preventiva, Nelson. A gente está ali o tempo todo tentando maximizar resultado e desempenho operacional e mitigar risco financeiro. E com a economia, né? É claro. Com a economia. E veja, outro exemplo também que acontece muito. O empresário, ele contrata uma vez, ele acha que aquele contrato tem duração eterna. Muitas vezes não. Né? Muitas vezes não. Às vezes requer que você chame a pessoa de novo para a mesa, renegocie algum ponto, né? Alguns contratos, inclusive, trazem até uma pequena armadilha, que é aquilo assim, eu te dou um valor, ele vai durar durante um ano, esse valor, né, que eu estou te oferecendo os serviços, e o prazo de validade do nosso contrato está ali, ele tem 12 meses, renovável automaticamente após o seu término desse prazo. E o empresário costuma parar de ler ali, né? De novo, não estou aqui criticando a visão dele, porque justamente o foco dele tem que ser outro, mas ele costuma parar de ler normalmente aqui, então vai acabar 12 meses, ele renova automaticamente. Só que lá na frente pode ter uma outra cláusulazinha dizendo que depois daqueles 12 meses iniciais, o contrato ele toma uma outra forma. Ele toma uma outra regra, ele toma uma outra frequência de entrega. Tem uma série de pormenores aí que pode acontecer. Detalhes que não estavam no primeiro. Pronto. Detalhezinhos, que até estavam no mesmo documento, mas naquele primeiro ano de execução do contrato foi muito tranquilo, né? Começo do casamento, todo mundo se ama e etc. Depois que vira esse um ano, pode ser que algumas outras obrigações recaiam sobre as partes e as partes não se atentem a isso. Então, quando você faz a gestão de um contrato, a título de exemplo, uma das coisas que a gente gere é o prazo dele. Eu tenho ali uma planilha que diz, o contrato X vai acabar na época tal. Então, eu sei que daqui a pouco eu tenho que trazer essa pessoa para a mesa, faltando ali uns 2 meses para finalizar esse prazo, eu pego esse contrato. Será que é o caso de eu reler, de eu trazer essa pessoa, esse fornecedor de volta para a mesa? Vamos renegociar nossa relação? Tá legal para nós dois? O que é que precisa mudar? O que é que dá para a gente ajeitar para ficar melhor para todo mundo? Esse tipo de ação da gestão de contratos, ela é muito claramente uma ação para você mitigar problemas futuros, porque você está ao tempo todo relembrando o que é que você contratou e visitando. Está adequado? Pode melhorar? Então,
maximizar desempenho e mitigar risco financeiro. Principal objetivo. Legal. Bom, sabemos dos objetivos. Quais são as etapas da gestão de contratos? Vamos lá. Gestão de contratos, ela é composta basicamente por 3 etapas, tá? 3 etapas principais, pode variar de acordo aí com a natureza do contrato. Você tem a pré-contratação, a contratação em si e a pós-contratação. Pré-contratação é aquela primeira etapa, né? Vai envolver identificação das partes, identificação das necessidades das partes, elaboração do documento em si, definição dos objetivos, né, daquele contrato, quais são as obrigações de cada parte envolvida, quais são os prazos que essas partes vão ter para cumprir essas obrigações, né? É aquilo que antecede a assinatura. Tá? Pré-contratação é a negociação, é a elaboração da minuta antes da assinatura. Tá? A contratação já é a assinatura do documento em si. Tá? E é importante que a gente garanta, neste momento, que as cláusulas daquele documento, né, que tudo que foi pactuado entre as partes, sejam, essas cláusulas elas sejam factíveis, que elas sejam cumpríveis, né, que as partes envolvidas estejam cientes das suas obrigações para evitar problemas futuros. Né? E a fase da pós-contratação é aquele monitoramento contínuo, né, dos contratos, do cumprimento do contrato, das entregas dessas obrigações assumidas pelas partes, o monitoramento dos prazos, como eu mencionei aqui de exemplo agora há pouco, né, para que a gente não perca, por exemplo, o vencimento do contrato de vista, né, as obrigações do término do contrato, quando elas existem. É normal, né, muitos contratos, quando eles terminam, tem lá, quando acabar o contrato, a parte vai ter que destruir as informações recebidas, devolver tal coisa. Então, o acompanhamento da fase pós-contratação é esse. É você não perder de vista um contrato que já foi assinado e está em curso. Quais são os desafios mais comuns na gestão do contrato? Um dos principais é manter a própria gestão do contrato nas 3 etapas, de forma que a gente não atrapalhe a negociação. O profissional que te auxilia nisso, ele tem que estar muito bem preparado para prevenir o seu problema, né? Prevenir futuros problemas, sem impactar negativamente na sua negociação, sem impactar negativamente no negócio que você está fechando. E uma falta de visão estratégica, muitas vezes, pode levar à inviabilização de um negócio. Né? Se você pega um profissional que é extremamente conservador, vai falar, não confia em ninguém, né? Não assuma risco nenhum, etc. Então, algumas coisas têm que ser pesadas na hora de você fazer a gestão e a assessoria preventiva de contratos. Né? Um dos principais desafios é esse, é você atender os anseios de forma segura, sem impactar negativamente nessa negociação. É manter aquele equilíbrio, né, do que é comercial e do que é jurídico, sendo essencial para o cumprimento do contrato de forma segura para as 2 partes envolvidas. Tá? Doutor, antes de continuar aqui com essa pergunta sobre as negociações dos contratos, o que o senhor pode dizer a respeito do contrato de compliance? Contrato de compliance, toda empresa deveria ter, na verdade, né? Quando a gente faz compliance, a gente está falando de prevenção de ações fraudulentas, inclusive, né? Existe hoje, vou pegar o software como exemplo, né? Licença de software como exemplo. Tá. As empresas de software, elas têm um compliance muito forte, né? Então, quando elas fecham um contrato com uma empresa, quando vão fornecer o software, normalmente eles têm ali uma cláusula de compliance. É muito mais comum você ver a cláusula de compliance do que um contrato de compliance em si, né? Mas o compliance está evitando a fraude. Então, é a garantia de que as partes não cometerão nenhum tipo de ilícito naquela relação, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para nenhuma delas. Para que a conduta de uma não afete o resultado da outra, né? Judicialmente, por exemplo. Eu tenho um contrato... No software, um exemplo do software. Eu contrato uma empresa, o software daquela empresa, e repasso para um segundo. O exemplo do software é a pirataria, é a contrafação. Aí já é pirataria. A pirataria é o principal objeto do compliance da área de engenharia de software, porque as empresas, não estou dizendo todas, inclusive, as empresas, elas precisam de softwares para a sua execução, né, de suas tarefas. Algumas, inclusive, muito específicas, softwares de engenharia,
softwares extremamente nichados, né, para o seu negócio. E esses softwares, eles costumam ser muito caros, né, quantias vultuosas. Uma licença, por exemplo, anual de um software, um Adobe, por exemplo, para uma empresa, pode chegar a custar 600, 900 reais mês, né? A depender do volume do negócio, se muito pequeno, isso tem um grande impacto, né, no caixa. Outros softwares, por exemplo, a gente encontra de nichos bem específicos de engenharia que custam 7, 8 mil reais por mês cada licença de locação. Né? Locação, então, não é locação. nem Já atendi um cliente aqui recentemente, inclusive, que fez uma locação de um software específico para engenharia, engenharia mecânica, no caso, é uma multinacional aqui da nossa região. Eles locaram um software específico por um projeto que eles vão iniciar, 2 licenças. Cada licença custando 9 mil reais mês. Então, locação. Veja, e daqui a pouco, se acabar o prazo, ele tem que renovar. E aí começa a pagar outra vez. Né? Então, é um aluguel. É literalmente um aluguel. Qual que é o problema do software, do compliance? É quando você tem, de repente, um colaborador, um empregado, que precisando demonstrar resultado para a empresa, ele vai lá e craqueia o software. Aquela famosa expressão, vou dar uma pirateada aqui, vou pegar um torrent, vou buscar na internet uma chave para utilizar. Sim. A grandíssima maioria das empresas hoje já possui uma engenharia reversa para encontrar quem faz isso, né? Então, quando você faz esse crack, muitas vezes o desenvolvedor daquele software ele já é comunicado lá no seu servidor de que existe uma cópia não autorizada rodando naquele determinado IP. E aí, o desenvolvedor vem atrás de você, te notifica com base no compliance, normalmente registrado em cartório, eles têm políticas, as grandes empresas fazem isso, né? São políticas de contratação que são registradas em cartório e você, quando quer utilizar o produto dele, você tem que se submeter àquelas normas. E como está registrado em cartório, parte-se da premissa de que aquilo é público. Então, quando você faz o pirata, né? Você faz o crack naquele software, você está infringindo não apenas o contrato que é público que ele registrou, mas também a lei, porque a lei de direitos autorais, ela garante isso, né? A pirataria, ela é combatida pela legislação. Então, você tem a parte de compliance muito forte nessa área, principalmente, tá? Está no contrato cláusula de compliance é a garantia para os dois lados. Garantia para os dois lados. Você garante que aquele seu prestador de serviço não agirá de forma deslegítima perante a legislação, e já que ele está agindo em seu nome, já que ele está trabalhando em prol da sua empresa, a depender da ação que ele toma, você também pode ser responsabilizado de forma subsidiária, que a gente chama. Subsidiário o principal responde primeiro. Se ele não tiver caixa suficiente para garantir, por exemplo, uma condenação, eu vou para quem ele prestou serviço. Né? O tomador vai ser um corresponsável. Exatamente, um corresponsável. Muitas vezes de forma solidária, que é respondendo desde o início, ou de forma subsidiária, como eu mencionei. Primeiro, quem cometeu o ilícito, depois ele que se beneficiou do ilícito cometido pelo primeiro. Tá? Então, compliance é garantido dos dois lados. Ainda falando de contrato, o senhor estava comentando sobre as revisões, né? As revisões das negociações dos contratos. Quais são as melhores práticas para revisão e negociação de contratos? Bom, aí a gente não pode perder de vista também de que cada contrato vai ter a sua característica, né? Característica, certo. A gente não tem para essa resposta aquela receita do bolo, né? 200 gramas de farinha, etc. Então, a gente tem que ter uma visão genérica, uma visão geral para o conceito do contrato em si, só que cada caso requer uma análise mais detalhada, tá? De forma geral, então, mencionando aqui para você, para te responder, a gente tem, a verificação documental de quem está envolvido naquela negociação e a sua capacidade de contratar, né? Será que eu estou contratando com quem tem poderes para isso? Será que quem está assinando o contrato comigo tem poder, tem autorização? Exatamente. Às vezes eu recebo, de repente, um vendedor da empresa X, mas eu confio no crachá dele e na camiseta dele. Será que ele é da empresa X? Então, eu assino mesmo o seu contrato, né? Eu tenho poderes para isso. Você checou os poderes dele? Você foi verificar se ele está no contrato social, ou se ele tem uma procuração de quem está no contrato social autorizando ele a tomar aquela ação? Então, a primeira etapa é essa.
É você verificar documentalmente os envolvidos e a capacidade deles de contratar. Tá? Segunda etapa é o acompanhamento jurídico, para que a gente possa validar as intenções das partes desde o começo da negociação, tá? E, posteriormente, a formalização do documento. Por que eu estou dizendo isso, o acompanhamento jurídico, desde o começo? Porque quando você tem essa cautela de trazer o seu jurídico para desde o começo da negociação, você não incorre no risco de repente, pactuar com alguém algo que não é viável, algo que não é viável aos olhos da lei. Entendi. Então, trazer o jurídico para o começo da negociação é extremamente saudável. Extremamente saudável, né? Porque ele acompanha toda a negociação e a hora que ele for validar o documento ou construir o documento do zero, a depender, né, da realidade, a gente começa do nada, numa folha em branco, digitando o mesmo contrato, a gente já sabe, porque a gente acompanhou desde o começo da negociação o que as partes querem. Então, fica muito mais tranquilo. Facilita, inclusive, para as partes não terem que ficar repetindo depois individualmente. E aquela velha história, quem conta um ponto aumenta um ponto, ou destrui aquele ponto, que é super importante. Exato. O advogado que está participando, ele já sai dali com a opinião formada, com a estrutura pronta. Exatamente. E, por último, não menos importante, né, é a gestão ativa daqueles contratos em todas as etapas que a gente comentou lá, pré-contratual, contratual e pós-contratual, a gestão ativa desses documentos nessas fases todas, para que a gente evite conflitos que são desnecessários. Quando a gente acompanha ele do começo ao fim, sempre, a gente já sabe qual que é a regra do jogo. A regra do jogo está no documento, está assinado pelas partes. O que está fora daquele jogo, dá para contestar. E nem sempre a gente precisa esperar essa contestação virar uma briga enorme. Então, a gente consegue gerir de forma ativa os contratos e evitar conflitos que são desnecessários, né, logo no seu surgimento. Doutor, como que uma gestão eficiente de contratos pode melhorar as relações comerciais? Bom, segurança dos negócios, quando eles são firmados aí sobre uma gestão eficiente de contratos, eu acho que é o ponto principal, né? Um contrato, quando ele é bem elaborado, ele é seguro, ele é bem executado e bem gerido, ele garante que aquela relação ali regulada por aquele documento tenha o mínimo de imprevisibilidade possível, né? Você tenta prever todas as situações. Então, uma regra do jogo bem escrita, ela facilita com que as partes concluam esse jogo da forma mais amistosa possível. Mais né? leal possível. Exatamente. Regra do jogo bem escrita é estabelecida entre as partes. Aí a gente evita o pedido de falta, né? Uma falta cavada, né? Exato. Entre as pessoas. Perfeito. Quais são os documentos mais importantes na gestão do contrato? Vamos lá. Também vai depender muito da natureza de cada contrato, né? Exemplo, um contrato de terceirização de mão de obra. Esse é o tipo de contrato que exige um acompanhamento do cumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais pela empresa que você está contratando, né? É diferente de um contrato de fornecimento de materiais. O fornecimento de materiais, você está comprando um produto, não necessariamente você precisa fiscalizar se aquela empresa ela está pagando direitinho o FGTS dos funcionários dela, né? Você está comprando, né? Algumas empresas têm essa cautela de também pedir esse tipo de acompanhamento, mas é só para não fomentar, de repente, uma ilegalidade e prevenir o compliance, tá? Mas não é algo tão essencial assim. Exato. Então, em resumo, a gente verifica documentos de constituição dos envolvidos, ou seja, se é pessoa física, RG, CPF, etc., se é pessoa jurídica, contrato social, estatuto social, enfim, são os documentos de constituição, né? O documento que regula a existência daquela pessoa jurídica ou física envolvida, a capacidade financeira e patrimonial dos contratados, né? Se eu estou atuando pelo contratante, por exemplo, antes dele assinar um contrato, eu costumo investigar um pouquinho sobre o lado de lá. Estou fazendo um contrato com meu cliente de terceirização de mão de obra. Ele está cumprindo a questão trabalhista? Tá. Mas e se ele quebrar? Ele tem capacidade financeira aí para suportar um problema? Porque se ele não suportar o problema, principalmente nessa questão trabalhista, esse problema vai respingar no meu cliente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cautela nesse cenário. Então, verificar documentos de constituição, capacidade financeira e patrimonial também é bem importante, e um histórico pregresso aí de mercado, né? Vamos fazer a pesquisa.
Será que essa pessoa tem processo? Essa empresa tem alguns processos? Qual é a natureza desses processos? Vamos antever os problemas. Mas, de novo, varia muito de contrato a contrato. Alguns contratos a gente não precisa ter tanta cautela, outros a gente precisa ter até mais cautelas do que essas que eu mencionei agora. Agora, uma perguntinha bem bacana. Como que a tecnologia pode apoiar a gestão de contratos? Tudo, Nelson. A Do gente começo ao comentou, fim. do começo ao fim. A gente, inclusive, começou o nosso papo falando bastante dessa parte, né? Mas é desde a negociação até a elaboração, passando pela assinatura, seja ela eletrônica e digital, e aqui eu aproveito para fazer um parênteses, qual que é a diferença, né, de assinatura eletrônica para assinatura digital? As duas estão reguladas na mesma norma, né, na MP 2200-2 de 2001. A assinatura eletrônica é aquela que não precisa de certificado digital. E a assinatura digital é aquela que precisa de certificado digital, né? Então, o termo, apesar de ele ser bem parecido, né, eletrônico e digital, tem essa diferenciação. Eletrônico não precisa de certificado digital, né? Mas a assinatura digital, sim, ela pressupõe o uso de certificado digital. Então, a tecnologia, a partir de todos esses cenários que a gente conversou desde o início do nosso bate-papo, ela é crucial hoje em dia para a celeridade das coisas, porque desde o meu contato principal, a minha negociação, a elaboração do documento, a assinatura do documento e também a gestão daquele documento, eu faço através de ferramentas tecnológicas. Sem elas, a gente teria que dar uns passinhos para trás aí e manter aquelas pastinhas na gaveta em que a organização do vencimento do contrato era pela posição do arquivo suspenso, né? Na frente os que vão vencer primeiro, lá no fundo os que vão vencer depois. Todo dia fazer aquela pesquisa. Mas veja, e se alguém erra, né? E se alguém erra? Se alguém pega aquela pastinha que vai vencer em agosto de 2023, coloca lá no final da gaveta, depois de 2033, né? Então, eu acho que a tecnologia, nessa parte de gestão de contratos, ela é um apoio hoje fundamental. Sem ela, a gente não consegue fazer uma gestão tão eficiente quanto essas ferramentas nos dispõem para serem utilizadas. Legal. Doutor Aruan, cá entre nós, por que tantas empresas ainda negligenciam a advocacia preventiva, mesmo sabendo dos riscos jurídicos que podem enfrentar? Dói, né? Mas vamos lá, porque boa parte das empresas classifica a atuação do advogado como uma despesa, né? É o que eu mencionei também no começo do nosso bate-papo. As empresas conceituam os advogados, em sua maioria hoje, como despesa porque agem reativamente e não como um investimento, agindo preventivamente. Então, a gente tem visto mudanças, né? Essa ainda é a cultura de boa parte do empresariado, não de todo, mas ainda é a cultura de boa parte, mas a gente tem visto mudanças, tá? A advocacia, de fato, ela pode ter esses dois vieses, né? A reação ou a prevenção. Depende muito de como você, empresário, vai se utilizar da advocacia. Se o seu advogado ele só é consultado quando um problema ele aparece, de fato, você acaba de transformar o seu advogado numa despesa, porque você só vai acioná-lo quando você já tem um problema para lidar, né? Agora, se você tem uma atividade jurídica muito ativa no seu dia a dia, com acompanhamento, de forma preventiva, com aqueles olhos de consultor mesmo, né, de consultor de rotina, revisando as suas práticas, gerindo os seus contratos, o seu advogado ele é um investimento, né? Ele previne conflitos e previne as perdas financeiras que você possa ter no futuro. Então, cá entre nós, quem é que não gosta de, lá no final da régua, dar uma economizada? Não tenha dúvida. É saudável, né? Doutora Luan, olha, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? Eu que agradeço. Muito bacana mesmo suas explicações, tranquilas, objetivas. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo ficaram satisfeitos com as suas respostas e aprenderam muito a partir delas. Nesse momento, eu deixo sempre um espaço para que o senhor deixe aí os seus contatos, que eu vou colocá-los aqui na tela para que as pessoas saibam, e também aproveitar e pedir para o senhor deixar uma mensagem para os nossos seguidores. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, agradeço a
oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa atividade de prevenção, que é saudável para todo mundo. Nossos contatos, nosso escritório fica em Campinas, o telefone fixo é 4101-5004, DDD 19. Meu celular é 199-9582-0256. O e-mail do nosso escritório é o contato@ckg.adv.br. E a mensagem que eu deixo para todo mundo, para você, Nelson, para a sua audiência, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, é: não tenham os olhos de depois eu vejo. O depois eu vejo, normalmente ele acaba sendo um pouco mais dolorido. Se você prevê algo antes, o impacto é muito menor e o problema pode muitas vezes ser evitado. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Agradeço mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado, doutor. Bom, pessoal, conversei hoje aqui com o doutor Aruan Libanori Kini. É Kini, né? Isso. Isso, acertei. A semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre contando com as suas indicações, vocês que nos seguem nas redes sociais e também semanalmente estão nos enviando os e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Nunca é demais lembrar que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa, para o nosso entrevistado. E se você gostar dos nossos vídeos, divulgue nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutor Aruan, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua confiança no nosso trabalho e sua disponibilidade. E a todos também que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.